Queria primeiro agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Hoje, a gente, através dessa live, a ideia é a gente dar um pontapé inicial numa mais nova divisão da BRAT, que é uma divisão de interpretação comunitária. Foi uma solicitação da Milene, que me laçou no meio do congresso, no corredor lá, falou assim: a BRAT tem que ter uma divisão de interpretação comunitária. Eu falei: vamos conversar. E a gente conversou e outras pessoas acharam importante também. Tem uma série de questões aí que estão acontecendo, projetos de lei, tem uma série de coisas que ela vai apresentar aqui, né? E, e essa divisão ela vem sendo a terceira divisão que a gente criou desde o ano passado, né? Que é uma maneira da gente poder, dentro da BRAT, a, possibilitar a participação de mais pessoas, né, dentro das suas áreas de atuação específica, né, onde as pessoas possam estar debatendo essas questões específicas de cada área, possam estar estudando, criando projetos, ou o que mais cada divisão quiser fazer ali no seu espaço, né? Então, eu vou passar a palavra aqui para a Milene e deixar ela apresentar o que é a interpretação comunitária, porque tem gente que não sabe o que é, né? Quais são as ideias, o que está rolando por aí, e a partir daí a gente pode ir depois perguntando, conversando a respeito e tudo mais. Contigo. Muito boa noite, super feliz em ver colegas aqui, super honrada com os nomes, muito feliz mesmo de ter recebido tantos pedidos para participar, né, Bruno? Infelizmente nem todo mundo pôde ir, mas fica aqui gravado e eu já me coloco antecipadamente à disposição para as pessoas que verem a gravação, que quiserem conversar, depois o Bruno passa o meu e-mail. Então, boa noite, gente. Obrigada novamente. Meu nome é Milene. Não vou tomar muito tempo de vocês, eu sei que está todo mundo farto de lives e tela, né? Chega essa hora da noite, numa segunda-feira, todos querendo descansar, então não vou tomar muito tempo. Ah, fiz uma apresentação para a gente conversar. Adianto que isso é um bate-papo. Eu imagino que a maioria que já saiba pelos nomes, né, o que é interpretação comunitária, mas eu fiz uma apresentação para aquelas pessoas também que estão sendo apresentadas para esse contexto de interpretação, digamos assim. Tentar colocar no modo apresentação. Enquanto eu estiver apresentando, eu não vou ver vocês. E aí, Bruno, você fica bem à vontade para me interromper, tá? Eu usei esse título, gostei da ideia lá do ano que faremos contato, justamente porque a gente está há algum tempo tentando conversar com as associações para ter algum tipo de iniciativa, né? Uma abertura para que a gente comece a refletir sobre essa área da interpretação que até então vinha em silêncio, né? Aqui no Brasil, e na última década, a passos de formigas, a gente tem avançado, lentamente, mas avançado. E agora, no último ano, nós tivemos algumas ações bem importantes, que eu imagino que darão frutos nos próximos anos. Então, eu vejo como um momento muito importante e crítico para que a gente se prepare, né? Tenha uma clareza dos próximos passos que precisamos dar e em parceria com os profissionais aí de outra área, das outras áreas, né? E também de associações de outros países da interpretação comunitária, pensarmos juntos de que forma nós queremos desenvolver essa prática profissional e esse contexto de interpretação aqui no Brasil. Então, eu vou seguir uma agenda rapidinha, tá? Então, vamos primeiro pensar o que é interpretação comunitária. Como eu disse, eu vi que a maioria dos colegas que estão aqui já tem ideia do que é, né?
mas é comum que, né? Normalmente as pessoas me perguntam comum que, o que que é a interpretação comunitária e para quem que ela serve, o que que a gente viu até 2022, as ações que foram implementadas até aqui, e por fim, 2023, esse ano que eu estou chamando o ano que estamos fazendo contato, que faremos contato com a associação, que é uma instituição tão importante aqui no Brasil e que eu penso que é um espaço ideal para que nós comecemos a conversar. Fiz uma mini bio aqui, mas eu não vou ficar falando de mim, tá? É, nos, na, Desculpa, no mês passado eu fui selecionada para o doutorado em interpretação de tradução na UFSC, então estou bem feliz e bem empolgada, com sangue nos olhos, como dizem, né? Para começar uma pesquisa, então eu acho que é o momento ideal também para que a gente inicie a conversa, porque o meu intento é expandir o network sobre interpretação comunitária aqui no Brasil. Então, tem muita gente trabalhando e é importante que a gente ligue essas pessoas, né? E conecte para ver o que que nós estamos fazendo de interessante aí de norte a sul. Então, até aqui tudo bem, Bruno? Alguma pergunta aí? Se eu estiver Não, falando muito tá, rápido, fala, não, tá porque. tranquilo. Tá Show, tranquilo. beleza. Então, quem são esses intérpretes comunitários, né? A princípio, o que eles fazem é facilitar a comunicação entre prestadores de serviço e usuários daqueles que não dominam a língua oficial de um país. Os contextos da prática de um intérprete comunitário, em geral, são em serviços públicos e contextos institucionais, entre eles as escolas, hospitais, delegacias, centro de assistência social e outras instituições. São, diferentemente de intérpretes que atuam em conferência dentro de cabine, esses intérpretes são especialistas em diálogos e facilitam uma comunicação que também, ao contrário da comunicação que ocorre o que se chamam de contextos internacionais, existe um desequilíbrio de poder. Em geral, existe um desequilíbrio de poder nesses diálogos. Normalmente, nós estamos falando de minorias linguísticas, de imigrantes, de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A, Em relação à modalidade, a interpretação comunitária normalmente a, aciona o consecutiva, que nós chamamos de consecutiva intermitente, mas também a gente aciona em diversos momentos a simultânea, a fora da cabine, evidentemente, e prima vista, que seria a leitura, né, traduzida de documentos. E, em geral, nós tratamos também de focos sensíveis, como saúde, a justiça. Então, é um contexto bem diferente dos contextos que normalmente nós estamos acostumados a falar, que são os contextos internacionais de conferência, ou de visita técnica. Então, a, a demanda que, que pede por esse serviço também é bem diferente. Aqui no Brasil, a gente pode pontuar, então, algumas demandas. A, Primeiro, os brasileiros que não falam português, né, seriam os brasileiros surdos e surdos cegos, e também comunidades indígenas. Depois, nós temos os imigrantes de diferentes estados e vários turistas estrangeiros que passam por aqui também. Então, como é que a atividade estava no país, né? Então, até 2010, mais ou menos, que foi quando eu fiz a, o meu mestrado, eu e a Jaqueline, que está aí na audiência, a gente costuma dizer que era tudo mato. Quando eu comecei a falar de interpretação comunitária, absolutamente ninguém no Brasil, assim, pelo menos no meu meio, né? Não sabia o que era, eu tinha muita dificuldade de encontrar referência bibliográfica, artigos, e basicamente todos os artigos com que eu trabalhei no mestrado foram artigos estrangeiros. Até 2022, a gente tem tirado o mato, né?
A gente vai falar um pouco das ações que foram implementadas e eu peço a ajuda de vocês, que eu sei que tem gente aqui que trabalha com interpretação comunitária, então me ajudem. Ah, e agora é onde nós estamos, que é tentando plantar alguma coisa nessa terra tão fértil que temos aí pela frente, né? Então, o que que a gente fez até aqui? Digamos, de 2010 a 2022 é o tempo que eu calculo. Novas pesquisas, nós tivemos aí a pesquisa da Patrícia Gimenez, a minha pesquisa no mestrado, temos muitas pesquisas na PEGET, na área de Libras. A, se não me engano, a Tereza, que também está aqui com a gente, tem uma pesquisa em interpretação comunitária. A Jaqueline está iniciando uma pesquisa em interpretação comunitária. Então, nós temos diversas linhas de pesquisas se abrindo no país. Eu nem diria linha de pesquisa, porque ainda falta abrir uma linha de pesquisa, mas nós temos pesquisas aí em nível de pós-graduação, mestrado e doutorado. Se iniciam pequenos cursos de formação. No último ano, inclusive, a gente esteve juntas num projeto da UNB, junto com o projeto Moblang, que a Jaqueline pode falar um pouquinho depois, com cursos de formação para intérpretes, mas também ainda muito tímidos, né? Devido à necessidade de intérpretes em todo o país, ainda é muito tímido o número de intérpretes que nós treinamos. Mas já não é mais tudo mato. Também o projeto Mobilang, como eu falei, a Jaqueline pode falar um pouco mais. O Mobilang é uma iniciativa da professora a Sabine Gorovitz, né? Com outros pesquisadores, com a Jaqueline, e foi montado um banco de intérpretes, inclusive está sendo desenvolvido um aplicativo, que a gente pode falar um pouquinho também, chamado Lua, em que essas pessoas que demandam intérpretes e também provedores de serviços que precisam trabalhar com a mediação do intérpretes podem usar o aplicativo, que eu não sei se já está funcionando. A gente pode discutir também com a Jaqueline depois. E aí nós temos um dado bem importante, que é o projeto de lei que está em trâmite, né, o projeto 5182, ah, do deputado Paulo Paim, mas foi uma realização, digamos assim, também da professora Sabine, junto com a Jaqueline e outros pesquisadores, e ele adotou, né, ele tomou a ele comprou esse projeto delas e transformou no projeto de lei. E agora nós temos esse projeto de lei também que teve um parecer aprovado, que pretende valorizar a atuação de professores, tradutores e intérpretes de línguas indígenas. É um dado também novo para mim, achei muito interessante. Ah, como está passando? Então, gente, o objetivo desse encontro hoje é pensar com vocês como que a gente pode tratar a interpretação comunitária nos próximos anos, enquanto uma divisão da Brates. Então, eu penso que a gente podia ter um comitê, um grupo de discussões e grupos de estudos, parcerias institucionais. Eu vi que temos aqui o pessoal da PIC, a, as parcerias em, em, em especial para que pensamos juntos, né, pensássemos juntos quais são as melhores práticas profissionais para o contexto brasileiro, como que esse comitê poderia também pensar na produção de um código de conduta e ética para o contexto brasileiro e também tomara, né, que a gente consiga chegar até lá, e eu espero que sim, o comitê para discussão de um programa de certificação ah, para intérpretes comunitários. Então, como eu disse, hoje é um bate-papo, nós não temos nada pronto, e aqui seria como a gente está prevendo o futuro, e esses pontos de interrogações aqui para vocês mesmo. Queria saber o que vocês têm em mente, né? Mas como eu falei, eu vejo que a interpretação comunitária ela precisa ser conhecida e institucionalizada.
Precisamos de uma remuneração adequada. Atualmente, nós temos voluntários praticamente trabalhando, né? Um comitê de código de ética, o aumento de pesquisas e parcerias institucionais, banco de intérpretes treinados e certificados, expandir, quem sabe, o projeto Mobilang, que já vem se expandindo com outras universidades, né? Não é só mais na UNB, e o Programa Nacional de Certificação. Eu vou deixar o meu e-mail aqui. Eu não quero me alongar demais, porque a ideia é que esse encontro seja um bate-papo e eu queria muito ouvir de vocês o que que vocês pensam dessas propostas, o que que vocês pensam das colocações que foram feitas até aqui, o que que vocês têm em mente, porque afinal de contas tem muita gente trabalhando em interpretação comunitária e faz muito pouco tempo que a gente começou a se conectar. E é muito importante que a gente realmente troque os pontos de vista da onde que nós estamos falando, de onde nós estamos percebendo essa prática. E eu peço desculpa, gente, porque meu computador resolveu a, reiniciar na hora, então eu fiquei um pouquinho nervosa, eu estou nervosa até agora, porque eu achei que eu não ia falar com vocês. Então, se eu falei muito rápido, eu peço desculpas, mas eu já deixo por aberto, então, o nosso bate-papo, quem quiser falar, lançar ideias. A ideia aqui é realmente abrir a roda para conversarmos. Marcos, fica à vontade. Olá, tudo bem, pessoal? Oi, Milene. Bom, agradeço pelo seu tempo. Achei muito bacana conhecer mais esse cenário das necessidades que temos aqui no Brasil. Quando falar em interpretação comunitária, bom, eu penso nos Estados Unidos, eu trabalhei presencialmente, né, em algumas situações esporádicas, mas não conhecia tanto esse cenário no Brasil. Então, feliz em conhecer mais sobre o projeto Mondlane e queria saber sobre sobre os idiomas, né? Quais são as demandas, imagino, claro, do espanhol, talvez francês, mas enfim, de, de quais maneiras seria possível ajudar. Obrigada, Marcos. Você está onde nos Estados Unidos? Não, hoje eu estou no Brasil, estou em São Paulo. Eu Ah, legal. morava há 3 anos lá. Entendi. E você atuava em qual contexto? Bom, era freelancer em reuniões escolares, né? Meu par de idioma é japonês, inglês e português também. E às vezes consultas médicas. Nossa, que bacana. Escola é um ambiente também bem desafiador, né? É verdade. É um aluno com Então, algum problema, Marcos, enfim, de desenvolvimento, enfim, tinha algumas situações bem difíceis. Desculpa. não imagina, eu que te cortei. Então, Marcos, eu diria que, começando com a demanda brasileira, nós temos os surdos e os surdos cegos e os povos indígenas, e aí nós temos uma série de idiomas diferentes dentro do Brasil, e é uma situação bem desafiadora para a gente. Ah, e nos imigrantes, nós temos algumas imigrações crescentes nos últimos anos, árabe, ah, espanhol bastante, ah, chinês. Quem mais aí, gente? É, respondeu Marcos. Crioulo, haitiano. Crioulo haitiano, muito. Temos uma variedade de línguas, Marcos. Então, qualquer ajuda é bem-vinda. Com certeza. E o Brasil é bem aberto aos refugiados, né? E agora vem de diferentes partes, imagino, com os ucranianos, né? Mais recentemente. Mas, enfim, obrigado. Imagina. Denise, você que levantou a mão. Sim. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Obrigada, Milene, obrigada, Bruno, obrigada a vocês todos pela apresentação. A minha dúvida é um pouco mais prática.
existe um levantamento de aproximado de quantos. Eu sei que há muitas pessoas que não vivem da interpretação comunitária, que elas têm isso como uma atividade para ajudar, a gente tem, enfim, mas existe algum tipo de estatística que a gente possa usar para saber, olha, ah, nós temos X nessas pesquisas feitas, e há uma necessidade de Y. Eu sei que é bastante difícil conseguir esses números até em países onde a interpretação comunitária já é mais desenvolvida. Mas só para a gente ter alguma ideia de onde está se partindo, para onde quer se chegar. Denise, essa pergunta é tão importante. O Brasil é conhecido por falta de dados estruturados, né? Então, para você ter ideia, nós não sabemos nem ao certo o número dessas demandas que eu apontei. Então, uma das questões que a gente precisaria resolver logo de início, é no censo nós termos uma pergunta sobre sobre idioma falado em casa, que nós não temos essa pergunta. Tentou-se inserir uma pergunta no último censo, mas não tinha relação com isso. Então, nós precisávamos do censo. Nós precisávamos também que as instituições de atendimento ao público, como hospitais, escolas, a CAPS, né, de assistência social, também inserissem em seus formulários uma pergunta sobre idioma falado em casa. Então, isso é uma questão que já vem levantando desde 2010. E sobre a quantidade de intérpretes, Denise, aí fica mais difícil ainda. Por quê? Porque quem tem feito interpretação, em geral, são voluntários. E aí, como eu falei, inicialmente foram criados esses projetos, como o Mobilang. Aí tem sim, inclusive a Jaqueline está coletando o nome dos intérpretes que já passaram e fizeram um curso conosco e estão registrados no Mobilang, mas é algo muito empírico ainda. Nós não temos um dado formal, nós não temos nada institucionalizado, que é uma pena. Atrasa muito o trabalho, atrasa muito essa compreensão, né, onde nós estamos, para onde nós queremos ir. Então, não, infelizmente, Denise, nós não temos esse número e eu concordo com você. Esse número seria fundamental para que nós tivéssemos mais noção mesmo, né, do caminho que nós vamos percorrer. Se você me permitir, Milene, fazer Claro, um adendo aqui. Hoje a gente tem 150 intérpretes cadastrados e minimamente capacitados para atender algumas das populações migrantes que estão em Brasília, por exemplo, né, porque o projeto Mobilang nasceu ali em Brasília, mas não se limita a Brasília, né? O Banco de Intérpretes tem atendido várias outras regiões, porque as universidades têm se comunicado, isso é um ponto positivo do online, né, do digital. Tem várias universidades no projeto Mobilang agora. O Brasil é um país de proporção continental, então é muito difícil conseguir dados tão precisos em relação a isso, mas eu diria que cada lugar no Brasil tem a sua necessidade específica. Nós estamos falando de um país que tem 560 municípios com fronteira terrestre, por exemplo. Então, ali, vocês podem imaginar o tamanho do desafio, né? Tríplice Fronteira, que tem também uma universidade onde a Giane, agora não vou me lembrar o sobrenome dela, mas a professora Giane comenta sobre os desafios, né, de todos os migrantes ali daquela região. A professora Ananda, lá em Roraima, também relata os desafios com as comunidades indígenas ali, não só ali em Roraima, mesmo Boa Vista, mas também em Pacaraima, que é vizinha da Venezuela, então tem muito indígena da etnia Warau ali. A gente também não tem só indígenas da etnia Warau, tem surdos indígenas, né? Então, nós estamos também falando de língua de sinais
venezuelana, a língua de sinais boliviana, a língua de sinais de outros países, então começa a se abrir muito o leque, né? Muita língua para cobrir no Brasil, porque o Brasil é gigante. Então, depende da região, sabe, Denise? A necessidade depende mesmo da região. Então, eu acho que a universidade, nesse caso, né, tem um papel fundamental. A universidade, a Abrates, né, auxiliando, porque, se não me falha a memória, a Abrates tem alguns representantes em alguns estados brasileiros, então, a Abrates mais as universidades seria um casamento perfeito para poder detectar onde estão as necessidades e as universidades, junto com a Abrates, para poderem proporcionar cursos de capacitação mínima, que seja até que a gente tenha algo mais estruturado, porque as necessidades são urgentes e emergentes. Eu acredito que esse seria o caminho, né? De repente, trabalhar com a universidade mais a Abrates nas regiões para ter um dado mais preciso e poder seguir daí. Mas não esquecer que hoje a gente precisa apagar um fogo que está latente. Então, pelo menos capacitá-los minimamente é necessário. Depois seguir dali para frente, fazer algo mais estruturado e, quem sabe, como a Milene colocou aqui, certificação, né? Uma remuneração apropriada, porque hoje tem muita gente com muita boa vontade e muita gente se voluntariando, mas a gente sabe que precisa de um preparo mínimo. A professora Tereza está aqui, quantas pesquisas ela não deve orientar, e, né? Não é só o Brasil que sofre com isso, é o mundo inteiro que sofre com isso, e a gente aprende com outros países, né? Adapta à realidade brasileira e faz o que a gente consegue fazer num país tão grande. Inclusive, Jaqueline, uma coisa que você falou em relação à universidade, é, a ideia, eu acho que é importante da divisão, né, dessas divisões setoriais, e especialmente essa de interpretação comunitária, é sim estar trabalhando com essas coordenações regionais. Uma das primeiras coisas que a gente está fazendo dentro das coordenações regionais, das divisões regionais, é justamente fazer um levantamento hoje de quais são as universidades e quantas universidades no Brasil têm cursos de interpretação, de tradução, ou de letras voltada para tradução, porque essa é uma informação que a gente não tem, pelo menos se tem, não chegou até a gente, né? Para que a gente possa justamente aproximar, fazer essa aproximação entre academia e mercado, academia e as experiências que a gente tem aqui, né? E eu acho que é importante justamente a partir do momento que a gente está tendo esses debates, não só que a gente percebe que já está tendo alguns debates no âmbito de governo, no âmbito de Câmara, Senado, projetos de lei sendo apresentados, ou, quer dizer, esse projeto de lei que a Milene citou, né, que traria a obrigatoriedade de você ter intérpretes comunitários em algumas instituições, como hospitais enfim, algumas coisas assim, né? É importante que a gente esteja é, adiantado nessa discussão, né? Porque quando isso vier, vai ter uma enxurrada de pessoas vindo aí e a gente tem que estar pronto para justamente trabalhar com essas pessoas, né? Ou apresentar essas pessoas para essas posições, vamos dizer assim. E é muito interessante o que a Denise coloca, porque, veja bem, né, essa quantidade de municípios, como a Jaqueline colocou, cada uma dessas regiões com as suas ah, características, como que a gente treina intérpretes, quais são né, as capacitações que nós vamos ter que desenvolver, as habilidades, as competências que cada região precisa ter dentro da sua língua, dentro da sua cultura. Então, assim, como que nós vamos desenvolver isso no Brasil? E aí, sem dúvida, a universidade, a Abrates,
as instituições, a PIC, por que não, né? A gente está falando de interpretação, a, a PIC trabalha com interpretação de conferências, né, Denise, mas temos tanto para trocar, né? Acho que a, né, hoje, assim, é fundamental que os laços realmente se façam, né? E, Bruna, eu te falei, nós estamos coletando uma lista de cursos no Brasil em letras, tradução e interpretação, vou te passar. Acho que é algo que nós podemos fazer aqui também, talvez um documento compartilhado, porque, de novo, não temos dados estruturados. Parece uma coisa simples, né? Eu vou no Google e deve ter um portal com todos os cursos, não é simples. Ah, e aí e é começar por aí, o que que os cursos podem fazer por meio do programa de extensão, especialmente, que é o que o Mobilang está fazendo, né? Por meio da extensão hoje a gente consegue fazer bastante coisa. Então nós temos alguns passos ainda para dar, ah, antes de certificação, antes de código, ah, nós estamos ainda ah, arando, né? Quase plantando, mas arando. Tereza tem a dissertação da Denise Vasconcelos. Tem, verdade, Tereza. Inclusive, ela pediu a, na época, informações do nosso curso, mas eu acho, Tereza, que posso estar enganado. Salvo engano, os cursos que ela levanta é só a tradução e interpretação, né? Ela não fala de cursos de letras, fala? Se você quiser abrir o seu microfone, porque muitos cursos de letras, o que eles estão fazendo é abrir disciplinas, né? Eu acho que eu não me lembro agora exatamente, já tem um tempo que eu li essa dissertação da Denise, mas eu acho que não é geral para cursos de letras, não. Eu acho que são cursos de tradução e interpretação. E também já tem um tempo, né, essa dissertação, então houve alguma mudança de lá para cá, né, com certeza. Precisava até de uma certa atualização dessas informações, né? Mas é bom ter um documento assim que a gente já possa pegar Eu vou procurar aqui e botar o exemplo, link né? para A gente vocês. já fez uma busca no MEC também, quer dizer, e aí a gente está vendo quais os cursos que ainda estão em funcionamento e tal, dentro da listagem do MEC. Enfim, isso é uma, uma busca aí, uma pesquisa que vai levar algum tempo, né? Uma outra área que eu acho muito importante de ser trabalhada também é a questão dos idiomas indígenas, porque é, hoje a gente trabalha, né? Quando a gente fala em Brasil, a gente pensa muito no idioma português, que é um idioma importado, mas o Brasil hoje tem 274 idiomas que são idiomas nativos do Brasil. E, e aí tem duas questões aí que são importantes, né? Uma questão de que alguns dessas línguas são faladas por pouquíssimas pessoas, então assim você poder trabalhar isso de uma questão mais geral, né? Quer dizer, você poder trabalhar com a preservação desses idiomas é a preservação de toda uma cultura também, mas mais especificamente na questão da interpretação comunitária, né? Isso meio que já é feito de alguma maneira ali, muitas vezes, por exemplo, quando alguém precisa sair da sua, da sua aldeia ou da sua região e ir para um hospital numa cidade mais próxima que tem um hospital, alguma coisa e tal. E isso é meio que feito por alguém, né, algum jovem da aldeia, daquela etnia e tal. Quer dizer, então eu acho importante a gente poder a gente trabalhar com ah, com esses grupos também, né? Seja procurando o Ministério da Saúde, seja procurando, porque tem uma, uma diretoria de promoção de saúde indígena dentro do Ministério da Saúde. Tem, hoje, a gente tem o Ministério, né, dos povos indígenas também, que é um local que a gente pode procurar e tentar desenvolver algumas parcerias ali, né? Porque embora a gente hoje não tenha, vamos dizer assim, indígenas dentro da nossa divisão aqui, né? A gente tem todo um know-how de
de como funciona a interpretação comunitária, como é que deve ser feito, quais são os, os desafios, os problemas, os cuidados, né? Então eu acho que tem uma coisa uma troca muito interessante que pode ser trabalhada aí. Eu botei o link para a dissertação da Denise aqui no chat, para quem quiser se interessar. Talvez, Então, Bruno, desculpa, Milene, imagina, fica à vontade. talvez, Bruno, convidar algum indígena para começar uma divisão de línguas indígenas. Eu conheço um cacique que adoraria participar, que é o mestre Robson Miguel, que além de ser historiador, ele é artista também. Então, ele tem um profundo conhecimento de línguas indígenas. Olha, esse é um projeto meu, assim, quando a gente assumiu a Abrates, de poder começar a trabalhar com essa questão aqui de alguma maneira. Quando eu falar, eu não sabia nem como, né? Eu procurei algumas pessoas, já andei conversando com algumas pessoas da área de tradução de línguas indígenas, e aí quando a gente começou a conversar sobre essa divisão, eu falei assim, gente, mas é exatamente, né, a melhor forma de poder desenvolver esse projeto ou uma parte desse projeto, assim, né? E assim, eu acho importantíssimo isso para a Brat como um todo, né? E para a gente poder conhecer um pouco melhor o nosso país, né? Que a gente conhece, eu considero que a gente conhece muito pouco, né? A gente conhece a nossa região, cada um com a sua região, ou o eixo Rio-São Paulo, que é onde tudo acontece, né? E nada acontece fora desse eixo. Quer dizer, aparentemente, né, muita coisa acontece, mas a gente não fica sabendo. E essa justamente é a ideia da gente poder descentralizar um pouco e ter um pouco essas divisões regionais, né, para poder saber o que está acontecendo nessas áreas, poder estar ajudando tradutores, intérpretes dessas regiões a se desenvolverem, a trocar ideias e tal, porque às vezes acabam ficando muito isolados, né? Então, Eu acho, eu acho extremamente importante que você tenha levantado esse assunto, porque até o slogan deles é nada sobre nós sem nós. Então, precisa ter um indígena, talvez, encabeçando, porque a gente não poderia começar uma divisão de línguas indígenas sendo não indígena. Então, exatamente. eu acredito que tendo um indígena, a gente está no caminho certo, porque sem eles a gente não consegue fazer uma divisão de línguas indígenas, não seria justo com eles Exatamente. Seria fazer. mais uma vez o branco dizendo o que é que tem que ser feito, né? Quer dizer, e eu acho que não é por aí. Então, a gente, enfim, o que a gente quer justamente é abrir espaço para que, enfim, para que esses grupos possam ter voz aqui dentro da Brat, dentro do universo de tradução brasileira, né? E é mesmo, essa é a ideia das divisões, né? Divisões por línguas setoriais, regionais e tal, é que as pessoas possam ter voz e estar debatendo, discutindo e criando projetos, criando ideias, enfim, né? Tem mais cabeças pensantes, cada vez mais, pensantes e atuantes, né? Cabeças e braços, que é o que a gente mais precisa. Muitas vezes a gente vê que grande dificuldade nas associações ou outras entidades é que muitas vezes você tem poucas pessoas ali trabalhando e às vezes a gente tem muitas ideias, mas com poucas mãos, assim você acaba não conseguindo tocar as coisas adiante, né? A Laura estava querendo falar, Denise e Marcos. Boa noite, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Não sei se meu microfone tá. Não, na verdade, eu queria. Eu vim de curiosa, realmente. Eu sou intérprete, né? Também faço parte da PIC e acho essa uma área super interessante, mas não tenho experiência direta com isso. E eu estou aqui no Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre, então os idiomas com que eu trabalho não parecem. Eu trabalho com inglês e espanhol,
não vejo uma demanda tão forte nessa região, né? Então, você está falando, claro, muito de línguas indígenas, língua para surdos. O que eu tenho visto aqui, até estava procurando rapidinho ver se eu achava a matéria, é muitos aplicativos que estão fazendo essa ponte, pelo menos com a parte de língua de surdos, né? Com Libras. Então, aqui recentemente em Porto Alegre, eles lançaram um serviço, né, gratuito, acho que a partir do governo do estado, mas começando em Porto Alegre, que faz essa ponte do aplicativo e as pessoas podem acessar e fazer, né? E já vi que tem outros aplicativos que estão começando a fazer esse trabalho junto dos surdos. Então, me pergunto até que ponto isso também não é algo a incluir nesse leque todo, porque quando a gente fala isso de centenas de línguas indígenas, grupos muito pequenos, ou seja, provavelmente não será viável fazer um treinamento, fazer um trabalho local em cada um desses lugares, né? Então, acho que também tem que se pensar em como daqui a pouco fazer, enfim, essa formação, essa capacitação de várias maneiras, mas contando com que talvez os meios de chegar às pessoas sejam um pouco também através dos aplicativos e tudo mais, né? Não sei quanto isso já está, como eu falei, né? Realmente não tenho experiência na área, não sei quanto isso é viável ou não. Provavelmente em alguns contextos sim, outros não, assim. Mas acho muito interessante. Coloquei ali no chat, na mensagem, né? Que aqui no Sul, na Federal, tem curso de tradução, não interpretação. Mas acho que fazer daqui a pouco poder trazer para dentro das universidades essa informação do que existe, né? E convidar o pessoal que está saindo agora, se formando, acho que pode haver um grande interesse nisso, acho que é muito, muito bacana. Então, só queria falar para compartilhar, porque eu acho tão chato alguém ficar só olhando, né? Parece que a pessoa não participa, não está tudo igual. Estou de curiosa, estou super feliz aqui de aprender com vocês e fazer as pontes que eu puder, mas realmente não é a minha área de atuação nesse momento, assim, estou achando muito interessante a iniciativa por aqui. Então era só isso. Ô, Laura, muito obrigada. Deixa eu te falar que na universidade, na URGS, a professora Patrícia, a, Do francês, do francês, ela conheço. está no projeto Mobilang, então eles já estão usando o Legal. aplicativo, eles estão para usar o aplicativo, mas vários alunos, inclusive, foram indicados por elas no último curso que nós demos, né, Jaqueline, na segunda edição lá do curso da UNB. Há vários alunos da UFES, então eles estão alinhados com o Mobilang. Sim, tem o Inclusive, se francês, você... né, com os haitianos e acho que é o que Isso, tem tido aqui, sim. exatamente. Não, estão em ótimas mãos com a Então, Patrícia. elas são excelentes, são muito, muito boas profissionais e muito queridas, pessoas maravilhosas. Maravilhosa. E a Unila também, a Universidade no lado de Foz do Iguaçu. Qual outra? Jaque, a de Roraima, se não me engano. O FRR, tem o FPB, Universidade Federal da Paraíba, tem a UFES do Espírito Santo, a Unicamp, a PUC do Rio com a Tereza. A Tereza está sempre junto com a gente, né, Tereza? Nos bastidores, às vezes, mas a Tereza A está Teresa sempre estava na junto. primeira edição? A Tereza fez tudo que é curso da gente Eu também, né, não... A Tereza? gente não se Ela encontrou no sempre. último, né, Teresa? Acho que você não estava. Você já É, fez... Você não aguenta, você falar, não vou de novo ver esse povo. não, não. Não, eu já fiz, já participei, sim, de alguns, né? Às vezes, um como aluna, né, já que o outro só uma participação mais rápida, mas sim, procuro sempre estar junto, né, do grupo que está levando essa discussão, né? Excelente. É, passo de formiga, mas a gente tá, né, Tereza? Isso é importante. Então, Daqui a pouco Laura, vai quem sair sabe um você... artigo sobre línguas indígenas. Eu escrevi um artigo, vai sair num livro que a UFS está organizando, sobre a experiência de ter dado o curso para línguas indígenas em Roraima. Agora, Foram 12 línguas indígenas que a gente conseguiu. A Laura comentou que é difícil dar uma, né, capacitação, é difícil mesmo, Laura, é muito difícil. É possível, mas é muito trabalhoso, mas é possível. Então, eu acho que esse é o caminho, passo de formiguinha mesmo. Denise está com a mão levantada. Desculpa, Denise. Não, estou achando todas os apontamentos muito interessantes. Eu, inclusive, estava digitando aqui, eu estava digitando sobre isso, tá, gente? Tomando nota, não estava fugindo da raia, não.
Eu faço parte da diretoria da PIC, eu não posso falar em nome da PIC, porque a gente eu levo a conversa para todos, para que depois a gente tenha, enfim, né, a gente se posicione como a gente pode contribuir e tudo mais, mas eu vejo um caminho muito interessante exatamente nisso que foi mencionado, Milene, que é a gente trabalhar para ajudar na capacitação, para, enfim, levar um pouquinho do conhecimento de que a interpretação é uma profissão, né? Que você não está só, você não é um ajudante, você está trabalhando, embora nem todos sejam remunerados por vários contextos, por voluntariado e tudo, mas não deixa de ser um trabalho profissional, né? E um trabalho profissional tem certos parâmetros, tem certas ah, regras, certas coisas que vão facilitar a sua vida, vão facilitar a vida do interpretando também. Então, acho que se a gente pensar em maneiras que a gente pode se ajudar, não que a gente seja donos da verdade, muito ao contrário, mas como uma associação, nós reunimos um corpo de conhecimento na área de interpretação de conferência que pode contribuir de alguma forma com a interpretação comunitária. Digo novamente, não falo em nome da associação, não faço promessas, eu só acho que é um caminho que a gente pode conversar entre nós e devolver depois, e a gente continuar essa conversa. E nós temos, inclusive, intérpretes de Libras na APIC. O Tiago ainda, né? Na nossa diretoria, a gente tem o Tiago maravilhoso, que é um intérprete Maravilhoso. de Libras e um acadêmico nessa área também. Então, não só está na membresia da associação, mas também está presente na nossa diretoria. Então, é uma conversa que nos diz respeito também, faz sentido para todos nós, como cidadão, como a PIC, como intérpretes. Denise, eu fico muito feliz que você tenha trazido essa questão. Nós queremos ajudar. É uma, é uma interpretação, é uma prática que é feita em contextos que normalmente as pessoas estão querendo ajudar. Mas por causa disso, nós enfrentamos um desafio que é sermos reconhecidos como profissionais e nos comportarmos como profissionais. Isso é uma questão muito importante, é uma questão que permeia, inclusive, a minha pesquisa de doutorado, o papel do intérprete, porque todos estão, obviamente, cheios de boas intenções e boa vontade, mas isso pode complicar muito o profissional intérprete, o interpretando, como você bem falou, né? Então, uma das questões que eu acho que a divisão pode já de início levantar é essa, como que nós profissionalizamos, né? Mesmo que nós não tenhamos que a PL ainda não esteja instituída, e mais do que isso, né? Como nós vamos instituir uma PL se nós mesmos não temos noção clara de que profissional é esse? Sabe? Quais são as competências que esse profissional precisa, como que ele age. Então, se a gente não tem isso claro, eu acho que a gente pode estar dando um tiro no pé e atrasando as coisas, na verdade. Então, fico muito feliz que você tenha levantado isso. E a APIC tem anos de história, muita honra ter você aqui. Eu sei que você não fala em nome da APIC, mas eu acho que a gente tem muito a aprender com vocês. Então, vai ser uma honra se a gente puder afinar, né? Enfim, exatamente. Levamos para vocês, vocês trazem para a gente. Tenho certeza que vamos ter lacunas aí para preencher. Eu acho que tinha. Obrigada, Denise. Acho que tinha mais alguém com a mãozinha levantada. Bruno, Marcos. Oi, posso falar? Bom, sobre a língua indígena, né? Eu imagino que já tenha bastante pessoas da própria tribo ali, dos mais jovens, que já falam a língua da tribo, o português, que não nem todo mundo fala. E talvez uma língua estrangeira ali, o espanhol. Então, talvez a formação dessas pessoas que nem todos talvez trabalham de uma forma profissional, né? Alguns informalmente para ajudar, seria interessante. E pensando uma outra pergunta sobre a modalidade, se tem tido mais interpretação remota para atender essas regiões das fronteiras, ou acaba usando os intérpretes
dessas regiões ou há um deslocamento? Como seria essa logística? Marcos, eu diria que nós não usamos, no momento, profissionais intérpretes para fazer essa interpretação. Na verdade, a gente atua com o que a gente tem, alguém da comunidade que conhece um pouco do idioma, às vezes não conhece, não tem proficiência num grau que seria adequado para fazer essa interpretação, mas tenta apagar o fogo, como a Jaqueline falou, né? E remotamente, mas de forma ah, totalmente informal, Marcos. Nós não temos, tirando o aplicativo que está sendo montado ainda pela Moblang, ainda está em fase de teste, nós não temos um recurso no país, uma agência, por exemplo, estatal, que você entre em contato e acione um intérprete para fazer interpretação remota em áreas fronteiriças ou em aldeias. Infelizmente, nós não temos ainda, mas eu espero que a partir desse encontro a gente comece a pensar em caminhos para fazer isso acontecer. Eu não sei se Remota, alguém tem uma outra experiência, mas eu imagino que essa seja a realidade em todo o país. sim, a remota quis dizer virtualmente. Acho que foi isso Isso, mesmo, né? Tá, foi claro. isso, Obrigado. exato. Uhum. Valéria, não sei quem foi a Tereza ou a Valéria. Foi a Valéria primeiro. Obrigada, Teresa. Boa noite a todos. Eu só gostaria de me apresentar. É, eu, embora não pareça, eu sou muito jovem na área de interpretação. Eu estou terminando o curso do Quixote, de português e inglês. Tenho o prazer de ver a minha professora Jaque aqui no curso de formação de tradutores e intérpretes comunitários. É uma área que me interessa bastante. Eu ainda não sei como que eu vou me inserir no grupo. Eu tive muita curiosidade de vir hoje à reunião, porque é uma área que me interessa. Eu faço trabalho voluntário já há mais de 2 anos como intérprete. Comecei agora a carreira, já estou começando a fazer alguns trabalhos que não são voluntários. E, na realidade, isso tudo começou num hospital nos Estados Unidos há 20 anos. Quando eu morava lá, o meu trabalho voluntário era no setor de emergência, na entrada, eu recebia os familiares logo após a chegada de alguém que chegava de ambulância, né? Alguém que vinha de ambulância. Então, o meu trabalho era fazer a comunicação entre os médicos e os familiares, e com o tempo eu acabei até participando da anamnese, porque na área que eu morava tinha muita gente que não falava inglês, só falava português e espanhol, principalmente idosos. Então eles eram internados e não havia comunicação entre esses idosos e os médicos, e muitas vezes não vinha ninguém da família em seguida, né, para auxiliar. E daí eu peguei um gosto muito grande, assim, eu tenho muita vontade de, não sei nem se é possível, mas enfim, de voltar a trabalhar na área da saúde. Eu também trabalho como tradutora, eu fiz uma especialização em saúde pela São Camilo, e enfim, é uma área que me interessa muito, e eu não sei ainda como eu posso colaborar, mas estou aqui. Obrigada. Valéria, você vai poder colaborar muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Tenho certeza que você vai poder fazer parte e colaborar com sua expertise aí, né, em tradução. Lembrando também, gente, que nós temos milhares de documentos, formulários para imigrantes, para formulários de entrada no CAPS, formulários de hospitalares para serem traduzidos. Então, não estamos falando só de interpretação aqui, né? Temos espaço também para tradutores. A Abrades também pode fazer essa ponte, né, Bruno? É, a gente nos cursos a gente vê isso, né, Jaqueline? Durante o curso a gente conseguiu traduzir alguns documentos essenciais para a entrada, né, desses imigrantes, dessas pessoas no sistema de saúde, no sistema de assistência social.
mas não dá conta, gente, porque é muito, tem a nível federal, estadual, municipal, e daí você pensa, nossa, vamos conseguir, né? O pessoal já traduz, não, não tem, tá tudo em português, é muito difícil, eles não entendem o que é um CPF, até você explicar o que que é um CPF, vocês sabem disso, né? As questões culturais envolvendo documentação, envolvendo. Então, ó, muito trabalho pela frente. Então, seja bem-vinda, Valéria, pode ter certeza que vai ser de grande valia você no grupo. Obrigada. Só esqueci de dizer que meu par de idioma é inglês e português. De idiomas, é inglês e português. Excelente. Tchau, Denise. Muito obrigada. Vamos continuar a conversa, viu? Obrigada a você. Obrigada mesmo. Tereza, você levantou a mão também. Era em relação à pergunta do Marcos, né? Eu, desde 2021, início de 2021, eu comecei a atuar no CONARE, no Comitê Nacional para Refugiados, nas entrevistas de elegibilidade que fazem parte do processo, né, de solicitação de refúgio. E a gente, nesse momento, eu comecei online, e porque estava tudo online, né, era momento de pandemia, num primeiro momento as entrevistas foram suspensas, mas depois retomadas todas online, e agora, desde o início, final do ano passado, muitas entrevistas voltaram a ser feitas presencialmente, mas também o online continuou, porque parte do quadro das pessoas que foram trabalhar nessa época não moram em São Paulo, onde fica a coordenação geral do CONARE, né? Eu mesma moro no Rio de Janeiro. Então, para manter esses intérpretes, as entrevistas online continuaram. Então, isso foi uma mudança que aconteceu durante a pandemia e que não retomou totalmente, né, 100%, todas as entrevistas presenciais. Então, só para responder sua pergunta, que, assim, no contexto do CONARE, as entrevistas online continuam. Ai, que ótimo, Tereza. Eu não sabia disso. Muito obrigado, Teresa. Conare, é isso, eu vou buscar aqui para conhecer mais sobre. Então, você vê, né, Tereza, que legal a gente poder, de repente, fazer uma rede de dispositivos que estão aí para ser usados. Às vezes a gente não sabe, Uhum, quem sabe com comitês, Bruno, tenhamos alguma coisa online, algo que possa ser indicado para imigrantes, para surdos, né? Materiais, banco de intérpretes, enfim, uhum. tem bastante trabalho pela frente. Trabalho que não falta aí pra gente. Bom, mas a ideia é essa, assim, acho que tem muita coisa que foi colocada aqui, né? Eu acho que a partir daí a gente poder começar a esmiuçar e definir quais são as prioridades, né? E eu acho que a gente, enfim, acho que essa primeira reunião ela serviu para uma apresentação e, enfim, colocar essas várias ideias. Acho que a gente pode pensar aí já pensar numa próxima reunião para a gente poder começar a justamente fazer isso, definir quais são as prioridades e começar a implementar e organizar essas questões, né? Excelente. A gente pode conversar e fechar uma nova data. E aí, eu imagino que no próximo encontro a gente já pode tentar colocar hands-on em algum pequeno projeto, Ah, talvez um pequeno cronograma para esse próximo, né, para esse final de ano que já iniciou, o ano está quase acabando. Eu acho que tem alguém tentando falar, Edivânia. tem a Edvânia que falou que está tentando acompanhar, mas está congelando. Ela colocou que hoje tem situação de indígenas, mobilidade migrando da Venezuela para o Brasil. Inclusive, um dos motivos que dificulta o acesso ao sistema de saúde é a barreira da linguagem. Eu não sei se eu perguntei aqui, eu não sei se a Edvânia, assim, eu cheguei a fazer um dos eventos que eu estava trabalhando como intérprete, era um evento sobre conhecimentos tradicionais e saúde. Eu cheguei a fazer contato
com uma pessoa que é da etnia Xaquiabá, mas hoje ela trabalha como dentro do setor de promoção de saúde indígena dentro do Ministério da Saúde. Eu não sei se é essa Edivânia aqui especificamente, mas que é um canal que talvez a gente possa sentar e conversar e ver justamente quais são as necessidades que existem na área de saúde ligada aos indígenas, né? Para ver como é que a gente pode contribuir e trabalhar dentro dessa área, justamente com base no que a gente vinha conversando antes. Exatamente, é ela mesma que está aqui. Obrigado por ter vindo, Edivânia. Maravilha. Edivânia, a gente tem relatos, inclusive tem uma orientanda do nosso orientador lá na UFSC, que ela trabalha justamente com migrantes da Venezuela, não só com dificuldades por causa do espanhol, mas muitos surdos venezuelanos vindo, então daí tem língua de sinais venezuelana dentro do país, muitos dialetos também, então os problemas são de todas as ordens, né? A gente tem bastante trabalho para ser feito, eu fico muito feliz com a sua presença, porque eu acho que você vai trazer bastante dados para a gente, coisas que a gente não tem acesso às vezes, né? Então, muito obrigada. Se você puder fazer contato depois por e-mail, a gente pode marcar mais uma reunião, mas seria muito bom te ter no grupo. Acho que pode agregar muito para a gente. Edivânia, será que eu posso falar? Eu dei um curso, Edivânia, para 12 indígenas da etnia Warau pela Acnur de Belém, e eles estavam sendo, né, treinados, capacitados para poder fazer essa ponte entre indígenas da etnia Warau e saúde ou assistência social ali naquela região. Foi um curso que levou 2 meses, mais ou menos, e realmente eles saíram dali trabalhando muito. Então, vem só corroborar o que você acabou de dizer, né? Que tem muita dificuldade. Também dei um curso para língua de sinais venezuelana, para intérpretes da língua de sinais venezuelana. E também era para auxiliar os surdos venezuelanos de forma geral, não só os surdos da etnia Warau. Então, já tem um trabalho desenvolvido ali, mesmo que minimamente, mas já tem alguma coisa. Então, eu ratifico a fala da Milene, a gente está à disposição, se você quiser entrar em contato, a gente coloca você em contato com eles. Inclusive, o Acnur é a instituição que está testando o aplicativo Lua da UNB, do projeto Mobilang. E está dando super certo. Por enquanto está dando super certo. Então, daqui a um tempo, né, a gente espera que não, num futuro bem próximo, e a gente já consiga usar o aplicativo nas demais regiões, não só ali naquela região onde está sendo testado. O ideal é que a gente expanda esse aplicativo, né? E depois também separarmos por contextos, né? Porque a gente também, interpretação comunitária é um grande leque de prática. Os contextos são bem diferentes, né? Quem atua em hospital, como a Valéria estava falando, que é a minha área de atuação, é bem diferente da área da Jaqueline. São os contextos forenses, jurídicos, que é bem diferente dos escolares do Marcos, né? Então, mesmo dentro da interpretação comunitária, a gente tem que ter o cuidado de saber qual subcontexto nós estamos trabalhando. E aí, Edivânia, eu acho que no teu caso você está falando especificamente da saúde, né? E provavelmente algum braço aí com assistência social também. Oi, Marcos, pode falar.
Desculpa, terceira vez já, mas Imagina, eu estamos pensei, aqui para isso. sim, pensei aqui que eu queria dividir. É que eu estava falando das regiões remotas e fronteiriças, das fronteiras, mas lembrei que eu morava na região da zona norte de São Paulo, né, da capital, e sei que quase todos os dias ou toda semana chegam imigrantes bolivianos ali de ônibus, e eu morava naquela região. Eu não lembro muito bem para explicar, mas lembro que na época, há mais de 10 anos, eu procurei alguns trabalhos voluntários ali no bairro, e sei que é uma demanda, né, de, das crianças que precisam matricular, enfim. Então, de forma voluntária, mas tem como ajudar, talvez, na nossa própria cidade, se buscar. Acho que sempre vai ter pessoas que precisam. Enfim, eu pensei nisso. Eu queria compartilhar. Obrigado. É isso mesmo, Marcos. Está mais perto do que a gente imagina. Nós não estamos, a demanda está aí, né? Nós precisamos, com certeza, no momento que eu estou falando aqui na minha cidade, alguém está precisando de alguém para fazer essa comunicação. Só que essa demanda não está clara ainda, né? Não está, nós já falamos, né? Esses dados não estão claros, não estão levantados, não estão estruturados, não estão oficializados, e isso atrasa bastante o nosso trabalho, mas com certeza sim. E fique em contato, Marcos. Nós vamos, Bruno vai provavelmente indicar uma outra data, né, Bruno? Então seria muito bom que você estivesse nas próximas reuniões. Nós vamos Olha, precisar de ideias aqui. vocês que decidem. Agora eu não decido mais nada. Agora é com vocês. Ou com a gente, na verdade, né? Então, Isso. não sei Deixa aí eu qual. parar agora essa semana, vou dar uma olhada na agenda, vou conversar aqui com o grupo. Eu acho que uma coisa que já nós podíamos fazer para iniciarmos é uma lista de e-mails das pessoas que estão aqui, das pessoas que estão nos assistindo e têm interesse de participar, para que a gente faça um grupo já de troca de ideias e troca de materiais, e aí nós vamos dando os passinhos, os Uhum. pequenos Perfeito, passos. perfeito. É, do E pessoal que está aqui, a gente tem, assim, né? Obviamente, pelo Zoom, né? À medida que o pessoal se inscreveu. Mas o pessoal que estiver assistindo depois aqui, porque a gente vai colocar esse vídeo no canal do YouTube da Bratis, e quem estiver assistindo depois, entrar em contato com a gente, que a gente vai agregando. eu estava muito bem até a hora que você falou, isso é uma live no YouTube, eu tinha esquecido. Eu falei, meu Deus, estou ao vivo. Tô Não, não brincando. tá, a gente vai botar depois. Ai. Então, Mas acho é que por isso. hora é só, Bruno. Acho que foi só realmente esse era o objetivo, fazer uma apresentação, saber quem estava interessado no tema. Fiquei muito, muito feliz. Tereza, muito obrigada. Valéria, Marcos, Jaque, minha companheiraça. A gente vem fazendo muitas coisas juntas, então, todo sentido você estar aqui. A Jaqueline Plaça, acho que esse é o nome, de Vânia, muito obrigada. E as pessoas que já saíram, foi uma honra. Meu e-mail, o Bruno também pode colocar depois nas descrições. Uhum. Ah, e vamos conversando. Perfeito, maravilha. Gente, obrigado, obrigado mais uma vez pela presença aqui e, e pela disponibilidade de ajudar a desenvolver esse projeto aí que eu acho tão importante para a gente, para Bratis, para a comunidade de tradução e, e para o Brasil como um todo, né? Quando a gente pensa em tudo que foi falado aqui, eu acho que a gente tem muito a contribuir também. Tá bom, pessoal? Com Obrigado. certeza. Eu queria te agradecer, Bruno, Obrigada. abrir esse espaço na Bratis. Obrigada mesmo, de coração. Eu agradeço em nome de todas nós por esse espaço que você abriu na Bratis. Isso faz todo sentido, que a Bratis tenha um espaço para conversa, para ações. Então, obrigada de coração por ter me Prática de escutado todos quando eu te nós, na lacei lá, verdade, né? né? Então, nada mais justo do que todos possam ter espaços ah, disponíveis para poder, enfim, expor os seus trabalhos, seus projetos, Verdade. suas ideias, e é isso que a gente quer cada vez mais.
entendeu? Essa coisa mais ampla e mais horizontalizada e mais democrática possível. Verdade. Oi, Marcos. Eu queria falar, Milene, sobre o Instagram, né? Já viu o Instagram da Mobilang. Na verdade, eu tinha mandado um e-mail sobre o curso da UNB. Acho que o Thiago me respondeu que é, quando tiver informações vai me falar, mas ele indicou sobre o Instagram. E tem bastante informações sobre o projeto acho que é interessante acompanhar. Isso, Obrigado, fica em muito obrigado. contato. Eu acho que a Jaqueline pode falar mais, mas provavelmente vai ter um na UNB, não está confirmado ainda e eu não sei quantas vagas vão ter, mas tudo isso a gente vai comunicar aqui também, tá? Espero que esse também seja um local para comunicar. Vocês, professores que estão aqui, se vocês souberem de qualquer iniciativa, evento, curso, que puder enviar para a gente também, a gente vai colocando nesse grupo que a gente vai abrir aí assim que o Bruno passar os e-mails. Perfeito. Maravilha, pessoal. Obrigado, boa noite e, enfim, um bom Até jantar para breve. quem